Olá, aqui é o Youssef e você está no canal Azeite e Vinho, no quadro Pare, Ouça e Reflita. E o tema da nossa ministração de hoje é Em Busca da Nossa Perfeição. Como você já deve ter ouvido falar, né, aquelas frases clichê que diz assim, que primeiro, não existe ninguém perfeito, que não existe perfeição, que nunca ninguém vai conseguir atingir uma perfeição, né, que pau que nasce torto nunca se endireita, né? E eu por muitos anos eu vivia dessa maneira, eu por muitos anos eu agia dessa maneira, eu até falava para as pessoas dessa forma mesmo, que elas não existia perfeição, que nunca atingiríamos a nossa perfeição. E por que a gente falava isso, né? Porque primeiro o mundo nos ensina que a gente nunca vai atingir nossa perfeição, porque a perfeição do mundo é completamente diferente da perfeição de Deus, certo? E segundo é o quê? Que muitas vezes a gente sai falando por aí palavras sem entender verdadeiramente qual o significado delas. Eu quero estar trazendo aqui hoje primeiro, então, qual o significado da palavra perfeição, né? Porque para mim falar se eu nunca vou ser perfeito ou que eu nunca atingirei a minha perfeição, eu tenho que saber o significado dessa palavra, certo? Então, primeiro vamos lá. Qual o significado da palavra perfeito, né? O significado da palavra perfeito, ela vem do latim perfectus, que quer dizer completo, particípio, passado do perficere, acabar, terminar, completar, de per, completamente, de todo, sem faltar nada, mas facere, fazer, levar a efeito. Então, o que entendemos aqui é que a palavra perfeição significa completamente formado, totalmente desenvolvido, e as palavras perfeição e maturidade têm o mesmo significado. Então, uma pessoa madura, ela é uma pessoa perfeita, e uma pessoa perfeita, ela é uma pessoa madura. Então, perceba o quê? Que quando eu estou perfeito, eu estou maduro. E quando eu estou maduro, eu estou perfeito. Elas têm o mesmo significado, certo? A maturidade, por que acontece o que também? A maturidade, ela não tem nada a ver com a idade ou com o cabelo branco, certo? Que o mundo também diz hoje. Por exemplo, assim, e hoje tu percebe o quê? Que às vezes tu pega uma pessoa que tem um homem ou uma mulher que tem 20, 19 anos, que tem muita mais maturidade do que uma pessoa com 50, com 60 anos. Isso não tem nada a ver, certo? Mas o mundo diz, né? Aquela pessoa é uma pessoa madura. Por que o mundo diz que é uma pessoa madura? Porque ela é velha e tem cabelo branco. Mas a pessoa, quando ela tem cabelo branco, quer dizer o que? Que ela está ficando velha. E quando ela tem uma idade avançada, quer dizer o que? Que ela está ficando velha também. Que ela tem bastante idade. É só isso. Não quer dizer que ela está madura, não quer dizer que ela é perfeita, não quer dizer nada, certo? A maturidade, a palavra maturidade, ela significa o quê? Ela significa que alguém atingiu a sua maturação. Então ela tinha um ponto a atingir, ela chegou naquele ponto lá, então ela atingiu completamente a sua maturidade, certo? Que atingiu o seu desenvolvimento por completo. Ela se completou, ela formou completamente aquilo que ela tinha que formar, o seu ciclo por completo, certo? O significado da palavra perfeição e maturidade nas escrituras é a palavra integridade, que quer dizer que está inteiro, que se tornou completo, correto? Mas vamos ler comigo o primeiro texto que se encontra em Provérbios, capítulo 28, no versículo 18, que diz: O que anda em integridade, o que está perfeito, o que está completo, certo? Será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que acontece? A religião, ela reforça muito para as pessoas que não têm como nós ser perfeito aqui na Terra, que não existe perfeição aqui nessa vida, que você vai ser perfeito só quando chegar no céu. Mas isso é uma mentira, isso é um engano, né, que não tem como se eu e você ser salvo se a gente não estiver perfeito, certo?
Se a gente não tiver a perfeição, se a gente não atingir a nossa maturidade, a gente não vai ser salvo, certo? Não importa se você esteja na fase da infância, ou na fase da juventude, ou na fase da adulta. Em qual fase que você tiver, você vai ter que estar com sua busca, né, com seu anseio, com seu desejo e com a sua maturidade, a sua perfeição em a fase que você estiver, certo? Por quê, né? Aí, o que você veja? O que as escrituras nos dizem sobre salvação? Né? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim, ó: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação. Certo? Então, olha, ó, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, o que a Escritura nos mostra? As Escrituras, elas mostram para nós, né, muitas coisas. Né? E uma das coisas que está ali que a gente lê em Pedro, né, que a gente precisa tomar o genuíno leite, a gente precisa ter esse crescimento espiritual para a nossa salvação. Só que acontece o quê? Os religiosos, eles são assim, ó, ou eles não leem as Escrituras, né, corretamente, né, ou eles leem e colocam o entendimento que eles acham, não que as escrituras estão revelando para eles, né? Aí acontece tudo isso, né? Então eles dizem que você vai ser salvo mesmo você não sendo perfeito, você vai ser salvo mesmo você não atingindo a sua maturidade, mas isso é uma mentira, isso é engano. Perceba comigo, leia em Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim, ó: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perceba que isso é o próprio Jesus que fala, né? Então, ó, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nesse texto, aí, né, a gente vê claramente o Senhor Jesus nos dizendo que nós podemos sim ser perfeitos, né? E como ele diz, né? Sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito, né? Já no capítulo 19 de Mateus, no versículo 21, diz assim, ó: Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito? Vá, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então, veja claramente de novo o Senhor Jesus falando assim, ó: se queres ser perfeito, vá e vende teus bens. Jesus, ele diz bem assim, ó, se você quer ser perfeito, largue toda a sua vida, largue todo o seu passado e me siga. Siga a minha verdade, siga o meu ensino, seja meu discípulo. Se você largar tudo o seu passado, querer ter uma nova vida, querer ser meu discípulo, querer seguir a minha vida, você pode sim ser perfeito aqui nessa terra. É bem isso que Jesus está dizendo, certo? Mas continuamos, vamos ler lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó: Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo, certo? Então perceba o que aqui, ó? Que existe sim uma perfeição que nós possamos atingir, certo? É porque acontece o quê? A religião, ela fala de Jesus, ela duas coisas ela foca, uma mais ou menos, mas ela fala do nascimento e da morte, certo? Na cruz. Ela não fala do meio, né? Que Jesus teve nessa terra para mostrar, né, um dos pontos que nós possamos viver primeiro, obedecendo a Deus, né? Que possamos viver sem pecado e que possamos ser perfeitos. Isso a religião não fala. Você percebe? É difícil você ouvir a religião falar isso. Ela fala o quê? Do nascimento, né? Que fala ainda todo errado ali do nascimento. E fala da cruz também, todo errado ali da cruz. Mas a religião ela bate muito forte ainda na cruz, na morte de Jesus. Só que acontece o quê? O meio, né? Que Jesus, né? Do seu ministério mesmo, né? Porque não teve só o início e o fim. Ele teve início, meio e fim. Mas o meio, aquele, o ponto central, eles não falam, né? Que Jesus mostrou para toda a humanidade que a gente tem como viver nessa terra em perfeição. Que podemos atingir a nossa maturidade, que possamos viver em obediência, que
possamos viver essa terra sem pecado, mas isso a religião não fala, certo? Por que que ela não fala? O que que o mundo nos ensina, né? O mundo ele nos ensina o quê? Que não tem como nós ser perfeito. Por que não tem como nós ser perfeito? Porque perfeição para o mundo é completamente diferente da perfeição do reino. Porque, primeiro, a perfeição do reino ela tem limite. Sério, Seth? Sim. A perfeição do reino ela tem um limite para atingir. Mas antes de nós continuar, vamos ler comigo em Salmos capítulo 119, no versículo 96, que diz: Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Então, perfeição tem limite, certo? Mas o teu mandamento é ilimitado. Então, perceba qual a diferença do que o mundo nos ensina sobre perfeição e o reino de Deus. O mundo, sabe, a perfeição do mundo é tipo assim, não tem limite. Tipo, para mim ser perfeito tem que ser bom em tudo. Eu tenho que saber fazer tudo, eu tenho que saber de todas as coisas. O mundo ensina isso. E como é que eu vou saber fazer tudo e como eu vou saber de todas as coisas? Isso não existe. Mas o reino de Deus, onde há a verdade, aquilo que o Senhor, né, que a família celestial tem para mim, tem para você, tem limite, sim. Certo? Então, por exemplo, assim, eu e o Cef, o meu propósito é ser assim, fazer isso, fazer aquilo. Quando eu conseguir fazer isso, fazer aquilo, eu cheguei à perfeição. Por quê? Porque tem um limite para mim. Tem um limite para mim, tem um limite para você. Peguemos um exemplo, por exemplo, um pé de laranja, certo? Qual é a perfeição de um pé de laranja? Ela dá o quê? Laranja. Então, o pé de laranja ela não tem que dar melancia, ela não tem que dar uva, ela não tem que dar goiaba. Mas o mundo é ao contrário. Se tu é um pé de laranja, o mundo diz que tu tem que dar melancia, tu tem que dar goiaba, tu tem que dar banana, tu tem que dar chuchu, tu tem que dar tudo naquele pé ali para te ser perfeito. Mas não é assim. No reino de Deus, se tu tem que ser um pé de laranja para te chegar na tua perfeição, tu tem que fazer o que da laranja boas, uma laranja que possa ser comida, uma laranja que possa ter vida, uma laranja que possa ter um sustento. Então isso é a perfeição do reino de Deus, certo? Não é a perfeição do mundo que o mundo ensina que tu tem que saber fazer tudo. Isso é um engano. Você nunca vai conseguir, nunca ninguém vai conseguir atingir essa perfeição. Mas a perfeição do reino de Deus, sim, eu e você conseguimos atingir. Por quê? O Senhor Jesus Cristo esteve nessa terra e Ele mostrou para mim e para você que nós possamos atingir, sim, a nossa perfeição. Só que Ele foi bem claro no Mateus capítulo 19, versículo 21, que disse: Se queres ser perfeito, vá e vende os teus bens. Então eu e você, se nós queremos ser perfeitos, a gente tem que largar toda a nossa velha vida. Tudo aquilo que não nos pertence e querer atingir a nossa perfeição, assumindo tudo aquilo que nos pertence. Então aquilo que nos pertence eu tenho um ponto final, que é a minha perfeição. Eu atingir esse ponto final, eu serei perfeito sim. E eu serendo perfeito, eu chegarei à minha maturidade. Certo? Então era essa breve palavra que eu queria deixar para vocês hoje, certo? A gente se encontramos na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá.